Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Estamos agora, então, começando as leituras quaresmais, começando as leituras do ano civil de 2025, com um livro conhecido, não é? De todos. Acho que conhecido, bem conhecido, inclusive, entre os católicos. Um livro de Santo Afonso Maria de Ligório. Nós nunca lemos nada dele aqui. Que ele, enfim, ele tem tido alguns títulos diferentes, né? Eu já vi ele publicado como Preparação para a Quaresma, Preparação para a Morte. O mais comum é o Preparação para a Morte, né? E como todo escrito do Santo Afonso, ele é extraordinário, né? Santo Afonso é um santo que tem uma escrita extraordinária, né? Um santo delicado, né? Amoroso, cheio de unção, né? Com Santo Afonso a gente aprende a verdadeira piedade católica, né? Talvez Santo Afonso se pareça muito em termos da sua personalidade, pelo menos nos escritos dele, com São Francisco de Sales, talvez longínquamente com São Bernardo de Claraval, né? Principalmente no que toca a Virgem Santíssima, né? E é um prazer ler e comentar esse livro aqui com vocês nessa quaresma, né? De 2025. Espero que a gente se converta, né? Nessa quaresma e que chegue ao fim dela, né? Com alguns méritos lá no céu. Então, Santo Afonso começa o livro com uma dedicatória que parece quase que uma ladainha a Nossa Senhora, né? Ele diz: a Imaculada e sempre Virgem Maria, a cheia de graça, a bendita entre todos os filhos de Adão, a pomba, a rola, a dileta de Deus, honra do gênero humano, delícia da Santíssima Trindade, habitáculo de amor, modelo de humildade, espelho de todas as virtudes, mãe do belo amor, mãe da santa esperança e mãe de misericórdia, advogada dos desgraçados, amparo dos fracos, luz dos cegos e saúde dos enfermos, âncora de confiança, cidade de refúgio, porta do céu, arca da vida, íris da paz, porto de salvação, estrela do mar e mar de doçura, intercessora dos pecadores, esperança dos desesperados, socorro dos desamparados, consoladora dos aflitos, alívio dos moribundos e alegria do universo. Um afetuoso e amante servo, ainda que indigno e vil, humildemente dedica esta obra. As orações de Santo Afonso são extraordinárias, né? Todos nós sabemos disso. E ele vai nos apresentar várias orações, né?
E todos os livros dele têm orações finais que são uma beleza, né? E ele segue com uma advertência importante sobre o objetivo da obra. Então, essa é a explicação dele para por que ele escreveu essa obra, né? Pediram-me algumas pessoas que lhes proporcionasse um livro de considerações sobre as verdades eternas e que se destinasse às almas zelosas de sua perfeição e do progresso no caminho da vida espiritual. Outras reclamavam um compêndio de matérias próprias para as prédicas em missões e exercícios espirituais. Isso os irmãos dele, né, os padres, provavelmente padres da própria congregação que ele fundou, né? Para não multiplicar livros, trabalhos e despesas, entendi ser conveniente escrever a obra presente na forma que se vai ler, a fim de que possa servir para ambos os fins. Aqui, os fins dos fiéis leigos, né? E dos padres e colegas, irmãos de Santo Afonso na sua congregação ou em outras congregações, né? Encontrarão nela os leigos assunto para meditar, por meio de 3 pontos em que é dividida cada consideração. E como qualquer desses pontos pode servir para uma meditação completa, adicionei-lhes afetos e súplicas. Rogo ao leitor que não se enfade ao ver que nestas orações se pede continuamente a graça da perseverança e a do amor de Deus, porque estas são as 2 graças mais necessárias para alcançar a salvação eterna. A graça do amor divino, disse São Francisco de Sales, é aquela que contém em si todas as demais, porque a virtude do amor para com Deus traz consigo todas as outras virtudes. Quem ama a Deus é humilde, casto, obediente, mortificado. Possui, enfim, as virtudes todas. Por isso dizia Santo Agostinho: ama a Deus e faze o que quiseres. Pois aquele que ama a Deus evitará a todo transe ofendê-lo e só procurará agradar-lhe em tudo. Quanto à graça da perseverança, é por meio dela que se alcança a salvação eterna. Disse São Bernardo que o céu foi prometido aos que começam a viver santamente, mas que não é dado senão aos que perseveram até o fim. Ora, a graça da perseverança, segundo ensinam os santos padres, só se concede àqueles que a pedem. Portanto, Santo Tomás afirma Santo Tomás, requer-se contínua oração para entrar na glória, segundo o disse antes nosso Senhor. Convém orar sempre e não desfalecer. Tal é a causa porque muitos pecadores, ainda que hajam sido perdoados, não perseveram na graça de Deus. Alcançam o perdão, mas se esquecem de pedir a Deus a perseverança, principalmente no tempo das tentações, e recaem miseravelmente. Ainda que o dom da perseverança seja inteiramente gratuito e não o possamos merecer por nossas obras, podemos, todavia, diz o Padre Soares, obtê-lo infalivelmente pela oração, segundo já havia dito Santo Agostinho. A graça da perseverança penso eu que nós devemos pedir em todas as intenções dos terços que a gente reza, né? Essa necessidade da oração demonstraremos desenvolvidamente em outro opúsculo, que em breve publicaremos intitulado A Oração, o Grande Meio. Obra essa que, apesar de breve e, portanto, de baixo custo, é fruto de largo trabalho e, no meu pensar, utilíssima para todos.
Esse opúsculo foi publicado, obviamente, né? E eu já falei sobre ele em umas palestras que eu dava depois da missa na igreja. Qual igreja que era celebrada essa missa, gente? Da Ana Paula, me ajuda aí, minha filha. Isso! Uau, massa, Mister M. Nossa Senhora do Monte Calvário, exatamente. Eu já falei sobre esse livro lá, acho que em duas palestras que eu dei lá, que está gravado inclusive no canal do YouTube. Né? É extraordinário esse opúsculo. É realmente um livro pequeno, né? Está em publicação normal aí, todo mundo pode adquirir, né? Atrevo-me assim a assegurar que entre todos os livros espirituais não há nem pode haver nenhum mais útil, nem mais necessário para alcançar a salvação eterna do que esse que trata da oração. Então veja, o próprio Santo Afonso, né, considera que o livro que ele publicou, né, trata de um assunto que é o mais importante na vida espiritual nossa. Então, quando a gente fala de progresso na vida espiritual, a coisa parece muito complicada, mas assim, ele está dizendo aqui, olha, esse livro, compre e leiam. Comprem e leiam. Né? Esse é o livro importante, né? Ou pelo menos o assunto importante. Né? A fim de que as presentes considerações possam servir para a pregação dos sacerdotes, que têm poucos livros ou que não dispõem de tempo para os ler, acrescentei-lhes alguns textos da Escritura e passagens dos Santos Padres. Estas citações, ainda que breves, encerram elevado conceito, como convém à pregação da palavra de Deus. É de observar que os 3 pontos de cada consideração formam um sermão completo. Por isso, procurei recolher em muitos autores os afetos que me pareceram mais próprios para mover o ânimo, expondo-os com variedade e concisão, a fim de que o leitor escolha aqueles que mais lhe agradem e os desenvolva à sua vontade. Seja tudo para a glória de Deus. Viva Jesus, nosso amor, e Maria, nossa esperança. Então, quando a gente lê Santo Afonso, como quando a gente lê outros santos também, mas Santo Afonso de maneira especial, a gente lê com ele os principais santos doutores da igreja que falaram sobre este assunto, o assunto que ele está tratando. Né? Os principais padres da patrística latina e grega, tá certo? E, obviamente, né, ele cita muitíssimo, né, Santo Tomás e Santo Agostinho. Né? Então, com Santo Afonso, nos chega informações, considerações de toda a tradição da igreja. Então, ler Santo Afonso é como que fazer uma leitura geral e sinótica, como diria o Mortimer Adler nos Great Books. O Santo Afonso faz uma leitura sinótica para nós de toda a tradição da igreja, em cada assunto que ele trata. Seja no assunto mais piedoso, né? Como, por exemplo, no livro dele sobre as meditações diárias, no livro sobre oração, em qualquer obra que Santo Afonso tenha escrito, ele traz consigo, de uma maneira natural, não pedante, certo? As citações principais daquele assunto de toda a tradição da igreja. Então, com Santo Afonso, nós entramos em contato
por assim dizer, com tudo que a igreja, seus santos, seus doutores produziram sobre cada um dos assuntos. Por isso que ler permanentemente Santo Afonso é uma graça muito grande que a gente tem, né? E a gente tem a obra de Santo Afonso, não toda ela, obviamente, traduzida, mas boa parte dela, pelo menos as obras importantes, traduzidas para o português, e muitas vezes boas traduções, né? Boas traduções. Quando essas obras são publicadas pela congregação que ele fundou, há introduções e prefácios que eu sugiro que ninguém leia, né? Porque a congregação do Santíssimo Redentor, ela se tornou completamente, enfim, desviada dos seus objetivos, modernista até o último fio de cabelo, né? E as introduções são todas uma tentativa de atualização de Santo Afonso para os tempos pós-Concílio Vaticano II, né? Então, comprem os livros lá tem uma editora que é ligada à Congregação do Santíssimo Redentor, né? Que é como é que chama? Santuário, né? Que publica os livros dele. E as introduções eu acho que a gente não deve ler, né? Mas vocês vejam que nessa pequena introdução que eu li aqui, nessa advertência, né? Santo Afonso, ele cita São Francisco de Sales, que é o irmãozinho dele em termos de estilo, né? Ele cita Santo Tomás, ele cita Santo Agostinho, ele cita São Bernardo. Eu acho que é por aí. Então, enfim, vocês, quem já leu e quem tem costume de ler Santo Afonso sabe que ele é assim, né? E cita da maneira mais natural, né? Ele não cita da maneira acadêmica, né? Pedante, né? Santo Afonso quer nos ajudar mesmo, né? A progredirmos na nossa vida espiritual, né? Então, é difícil classificar essa obra, né? Dele. Isso aqui é uma obra de teologia ascética e mística. Isso é uma obra de piedade católica. Isso é uma obra, enfim, né? Então, ele, como ele disse, ele divide esse livro em considerações, que vai da 1 até a 38, alguma coisa assim, né? E ele formula, veja que coisa interessante, né? Ele formula essas considerações, cada uma delas, como primeiro para os seus irmãos religiosos, né? Padres, como um sermão, né? O padre pode usar isso como um sermão. Ele formula isso para os leigos como uma meditação completa, né? Então, conforme você vá utilizar cada uma dessas considerações para uma coisa ou para outra, você pode então transformá-la, um padre, um religioso, num sermão, e nós leigos podemos transformar cada uma dessas considerações numa meditação, né? Numa oração mental, né? Então vamos aqui tentar ler essa primeira consideração, que obviamente nós não vamos conseguir. Bom, vamos tentar conseguir a leitura dessa consideração aqui. Primeira consideração. Retrato de um homem que acaba de expirar. Pulvis es et impulverem reverteris. És pó e em pó te has de tornar. Esse é o tema da quarta-feira de cinzas, né? Sobre esse tema tem um sermão
do Padre Antônio de Vieira, extraordinário, né? Ponto 1. Considera que és pó e que em pó te has de converter. Virá o dia em que será preciso morrer e apodrecer num fosso, onde ficarás coberto de vermes. A todos, nobres e plebeus, príncipes ou vassalos, estará reservada a mesma sorte. Logo que a alma, com o último suspiro sair do corpo, passará à eternidade, e o corpo se reduzirá a pó. Imagina que estás em presença de uma pessoa que acaba de expirar. Contempla aquele cadáver estendido ainda em seu leito mortuário. A cabeça inclinada sobre o peito, o cabelo em desalinho e banhado ainda em suores da morte. Os olhos encovados, as faces descarnadas, o rosto acinzentado, os lábios e a língua cor de chumbo, hirto e pesado o corpo. Treme e empalidece quem o vê. Quantas pessoas, à vista de um parente ou amigo morto, mudaram de vida e abandonaram o mundo. É ainda mais horrível o aspecto do cadáver quando começa a corromper-se. Nem um dia se passou após o falecimento daquele jovem e já se percebe o mau cheiro. É preciso abrir as janelas e queimar incenso. É mister que prontamente levem o defunto à igreja ou ao cemitério e o entreguem à terra para que não infeccione toda a casa. Mesmo que aquele corpo tenha pertencido a um nobre ou potentado, não servirá senão para que exale ainda fetidez mais insuportável, disse um autor. Vês o estado a que chegou aquele soberbo, aquele dissoluto. Ainda há pouco via-se acolhido e cortejado pela sociedade. Agora tornou-se o horror e o espanto de quem o contempla. Os parentes apressam-se a afastá-lo de casa e pagam aos coveiros para que o encerrem em um esquife e lhe deem sepultura. Há bem poucos instantes ainda se apregoava a fama, o talento, a finura, a polidez e a graça desse homem. Mas apenas está morto, nem sua lembrança se conserva. Ao ouvir a notícia de sua morte, limitam-se uns a dizer que era um homem honrado, outros que deixou à família grande riqueza. Contristam-se alguns porque a vida do falecido lhes era proveitosa. Alegram-se outros porque vão ficar de posse de tudo quanto tinha. Por fim, dentro em breve, já ninguém falará nele. E até seus parentes mais próximos não querem ouvir falar dele para não se lhes agravar a dor que sentem. Nas visitas de condolências, trata-se de outro assunto. E quando alguém se atreve a mencionar o falecido, não falta um parente que advirta: por caridade, não pronuncies mais o seu nome. Considera que assim como procedes por ocasião da morte de teus parentes e amigos, assim os outros agirão na tua. Os vivos entram no cenário do mundo para desempenhar seu papel e ocupar os lugares dos mortos, mas do apreço e da memória destes, pouco ou nada cuidam. A princípio, os parentes se afligem por alguns dias, mas se consolam depressa com a parte da herança que lhes couber. E talvez parece que até a tua morte os regozija. Naquela mesma casa onde exalaste o último suspiro e onde Jesus Cristo te julgou,
Passarão a celebrar-se como dantes, banquetes e bailes, festas e jogos. E tua alma, onde estará então? Então, essa é a primeira parte da ponto 1, né? Então, o Santo Afonso, ele age sempre assim, nas considerações, ele tenta nos estimular, tenta estimular a nossa imaginação, né? Para lembrar das experiências que nós tivemos com falecimentos de conhecidos, amigos, né, parentes, e dá algumas situações em que a pessoa ou era importante, ou talvez se desse muita importância, né? E depois ele sugere que tudo aquilo que a gente observa da nossa vida, né, também acontecerá conosco, né? Também acontecerá conosco. E aqui uma frase muito importante que ele fala no final, né, para que a gente imagine a própria morte, né? Ele diz assim: naquela mesma casa onde exalaste o último suspiro e onde Jesus Cristo te julgou, passarão a celebrar-se como dantes, banquetes, festas, bailes, festas e jogos. Então, é o julgamento, é o juízo particular, né? Então, você morreu naquela casa. Hoje as pessoas não morrem mais em casa, né? A maior parte, né? Morrem quando não é um acidente, né? Quando não é uma morte súbita, morrem nos hospitais, né? Quando é uma morte mais... Mas enfim, há os que morrem ainda em casa, né? Mas é onde você morre que Nosso Senhor te julga, né? Então, naquela mesma casa onde exalaste o último suspiro e onde Jesus Cristo te julgou. Então, naquela casa é que eles vão te esquecer. E é naquela casa que eles vão, então, no futuro, fazer banquetes, como dantes, né? Bailes, festas, jogos. E aí a pergunta, que é a pergunta fundamental deste livro e da quaresma, né? De toda a quaresma, né? E tua alma, onde estará então? Então aqui ele coloca, com esse pequeno texto, a questão, né, da vida no mundo e da vida eterna, né? Toda a questão entre o entrelaçamento da vida no mundo e da vida eterna. Ele coloca toda a doutrina da igreja aqui em questão, né? Toda a vida moderna em questão, toda a vida pessoal nossa em questão, né? E tua alma, onde estará então? Já que você viveu talvez no Fausto, talvez na pompa, nas circunstâncias, na riqueza, né, desse mundo, nas seduções desse mundo, né? Você morreu e foi julgado por Nosso Senhor. E aí, né? Então eu vou terminar por aqui a leitura na parte 1 da primeira consideração e queria agora ouvir, se houver, as considerações dos senhores. Aliás, tem muitos senhores por aqui hoje e senhoras. Pessoal, não posso deixar de pensar
nos velórios que a gente vai hoje em dia, né? Em que é feita até uma maquiagem no morto para que os vivos não se assustem, né, com a morte, né, para tentar amenizar um pouco a aparência, né, então assim não se percebe mais que os lábios perderam a cor, que a face perdeu a cor, e aí a pessoa está ali dormindo, né? Aí assim aparece que a pessoa está ali dormindo. E tamanho é o pavor hoje em dia, porque a gente está cada dia mais, com a passagem dos tempos, né, com tudo que essa modernidade nos trouxe, né, de melhoria, de conforto, a gente está cada vez mais despreparado para a morte, né? E até pelo afastamento também da, da crença, né, em Nosso Senhor, e da crença na cruz, e desse julgamento, né? Até os padres falam que, por exemplo, numa missa de sétimo dia, que nós vamos rezar aqui a ressurreição do fulano de tal que morreu. Então, assim, no sétimo dia já há a ressurreição, né? Não se fala mais, é um pavor total, né? Um pânico total que a gente tem. E a outra coisa que me chama muita atenção, há 2 semanas atrás eu fui ao velório, então, assim, eu vi isso de perto, assim, como que as pessoas procuram conter as lágrimas, né? Elas não choram, elas não querem demonstrar, porque aquilo ali é como se demonstrasse uma fraqueza e uma falta de um destempero, né? Hoje em dia a gente tem que ser tão centrado o tempo todo, né? A gente não pode demonstrar nenhuma espécie de fragilidade. E como que as pessoas que choram, não todas, até que eu achei que nesse velório até que existiam pessoas mais, Deus me perdoe, mas eu não sei a palavra, normais, porque choravam, né? Mas algumas pessoas pedem desculpas por estar bem chorando, com o pai, com a mãe, né? Você só tem um pai, você só tem uma mãe, e aí quando eles se vão, você chora e ainda pede desculpa por estar chorando, por estar sentindo aquela dor, né? De tanto pavor que as pessoas têm da dor, de tanto pavor que as pessoas têm da cruz, né? Então é preciso maquiar de qualquer forma aquilo tudo, né? Transformar aquilo em algo muito leve, suave, né? E ainda vem os comentários nas missas de sétimo dia de meu Deus, missa de sétimo dia, a pessoa, coitado de nós, né? Vamos reviver tudo de novo, daquela dor, né? Do velório. E olha que os velórios hoje foram bastante reduzidos depois da pandemia, né? Os velórios foram bastante reduzidos. Então, assim, é assustador o pânico que nós temos disso tudo. Não, isso aí é impressionante. O, o primeiro comentário, se é a primeira parte do comentário, é muito engraçado, né? Porque as funerárias hoje têm já uma sessão de estética, né? Uma espécie de salão de beleza lá, né? Para fazer essas maquiagens, né? Nos mortos, né? Para afastar o quanto possível, né? As marcas, né? As marcas da morte, né? No corpo do falecido, né? Ou da falecida. Agora, a, a, o velório em si, a gente pode, do velório, a gente pode traçar toda. Quer dizer, eu estou falando de um velório de um católico, né? Obviamente. A gente pode traçar toda a crise da igreja num velório, né? Essa. Quer dizer,
porque supostamente ali os parentes do morto são católicos, né? E, e todo o comportamento, né, das pessoas no velório, toda aquilo ali é um estudo. Dá para se fazer um estudo completo, né, da crise da igreja e da crença, né, da vida após a morte e do destino da alma após a morte, né, do declínio da verdadeira doutrina da igreja em relação ao, ao, ao falecido, né, e da negligência das pessoas que ficam, né, em rezar pela alma dele, né, porque, como você disse, né, nas missas de sétimo dia, o cara já está no céu, né? O cara já está no céu, a gente tem que. Enfim, já é o nosso intercessor lá no céu, né? Do inferno ninguém fala, né? Então, é uma. É uma. Para quem é o observador disso, né? Além de causar uma grande tristeza na gente, né? Nós vemos que isso é uma coisa comum, né? Agora, o choro que você mencionou, né? O choro, eu acho que tem um componente nas pessoas que tentam não chorar, um componente de esconder as emoções e de esconder a preocupação com a alma do, do moribundo, né? Porque a gente chora, obviamente, porque a gente vai sentir falta do morto, né? Porque a gente gostava do morto. Chorar é a coisa mais natural do mundo, né? É, nós choramos porque naquele momento Deus nos tirou uma pessoa querida, né? O choro nosso não é de desespero, mas é porque nós estamos sentindo e vamos sentir a falta dele. Estamos prevendo que vamos sentir a falta, né? Mas as pessoas, elas têm que se manter hoje em dia o menos emocionado possível, né? Todo esse tipo de coisa é considerado destempero, né? Você ficar gritando em vídeo na internet, em TikTok, não é, não é considerado ruim, não. Mas você chorar no velório de um ente querido, isso é destempero, né? Isso é a prova de que a nossa sociedade está completamente pervertida, né? E a forma com que os católicos hoje tratam os seus próprios falecidos é uma prova cabal da crise da igreja, né? Nem padre vai mais, né? Na maioria dos velórios, quem vai é um leigo, né? Que se autodenomina diácono ou ajudante do padre, faz lá uma oração, canta uns hinos lá, enfim, enfim, todos nós conhecemos, né? Mas não, na maior parte deles não há nem padre, né? Os padres não têm mais tempo, né? Hoje estão nas redes sociais, né? Não tem tempo de encomendar o defunto, né? É uma coisa terrível, lamentabilíssimo. Professor, eu achei muito interessante esse negócio que o senhor falou, que é um retrato da crise da igreja, porque eu estava pensando que exatamente, eu tive uma tia muito querida que morreu há pouco tempo e foi exatamente isso. Não tinha um padre, as orações que saem, começam a sair de tudo, entre aspas, da Pachamama até Uhum. não sei o quê, porque cada um tem uma crença e resolve dar um pitaco, uma contribuição, e aí a coisa vai andando. E assim, é terrível, terrível. A ponto de eu ter que, por exemplo, no meu caso, eu optei por me afastar um pouco, né, e fazer minha oração bem reservadamente e tal. Mas só para deixar esse negócio da crise na igreja, eu passo em frente ao funerário ali perto do hospital militar aqui da Cultura, e aí agora tá lá assim, tipo uma propaganda, né? Enterre o seu ente querido e o seu pet. Oh, Tem funeral de pet. E eu acho que o funeral de pet deve estar
mais sensíveis, assim, com mais choro, com mais sinceridade. Essa eu não conhecia, não, realmente. Essa é sensacional, é uma evolução. Funeral de pet. Não, as pessoas, o mundo moderno enlouqueceu, né? E os sinais Não, o senhor pode fazer o plano, tá? O senhor vai pagando bonitinho, igual o plano de gente, Entendi, tá? que ótimo. É, é uma boa ideia aí pro pessoal. Que coisa louca, meu Deus do céu. Os funerais católicos estão cada vez mais parecidos com aqueles protestantes, né, nos Estados Unidos, que põe a foto do falecido na frente do púlpito, né, e aí começam a falar sobre a vida dele, cada um que sobe faz um discurso pela vida do cara, como que ele era brilhante, etc, etc. E com a morte mesmo ninguém liga não, né? Certo? Então, nós vamos com Santo Afonso, ao longo dessa leitura, nos preocupar muito com a nossa morte e com a morte das outras pessoas também, né? E seremos estimulados a fazer coisas para as pessoas antes que elas morram, né? Antes que elas morram, que é o mais importante, né? Para a salvação da alma, né? Mais alguma? Opa, Ana, o Márcio. Bom, Ah, isso. Bom, aquela musiquinha do Ramones, né, do Pet Cemetery já está se tornando realidade no Brasil. é. Bom, mas igual tá comentando na Paula, o nosso cemitério de pets é um lote vago que tem aqui perto de casa. O cara lá Ah, pega um enxadão, abre, joga é. água, cobriu, bola pra frente, né? Ah. Tem dois ali. Tem a carcaça de dois ali. E se você tiver quintal, você pode até no próprio quintal fazer isso, né? Eu tentei, o meu quintal é meio duro, a terra é muito dura. Eu, lá do outro do terreno lá era menos trabalhado, também tá mais fofo. Isso. Poder cavar mais É rápido. isso E mesmo. também um cachorro, um deles que era um filo, né? Ah, não, fila é grande demais, né? É grande, né? E o medo da gente achar que o pessoal tava enterrando uma pessoa. É. O pessoal chama a polícia. A polícia tá muito assim, delicada, né? Se chamasse polícia, você saía preso. Nossa, eu ia colocar a arma na cabeça, É. na cabeça, de joelhos, aí cara no chão, É. tal, na hora que vai ver, abre esse negócio aí. Vamos abrir e tal. É. Vocês vão me ajudar a colocar de novo depois. E tal. Bom, mas até deixa pra lá. O interessante, professor, é assim, hoje em dia, tem muito tempo que eu estou reparando isso, as pessoas acham que a gente tem que estar sempre, tem a obrigação de estar sempre alegre, sempre para cima, sempre, né, e todo mundo quer ser empoderado, quer poderoso, quer ser, né, o tal e qual. Mas as pessoas não te dão licença para ter dor, não te dão licença para estar de luto, ou chorar, ou estar triste, ou desanimado, abatido, seja cansaço físico, psicológico, tristeza, seja lá o que for. Elas mesmas não querem isso, por muitas vezes também parecendo que eles têm medo disso, né? E evitam, né, se quer pensar nessas coisas, né, que o Santo Afonso vai nos levar a pensar aqui. E sempre aquela coisa, né? Como eu coloquei ontem na catequese, eu abri um parênteses lá para ensinar, né, os roteiros de como se as sugestões para se meditar, como o Santo Afonso sugeriu, a nota de pé de página, que é bem no final do livro, da primeira edição, de uma aula de todo apostolado, que é o número 232, se não me engano. É só uma notinha, uma das centenas de notas dele, né, que dá 10 sugestões para como meditar na impossibilidade ou na falta de alguma preparação na noite anterior para a meditação. E também não deu tempo, mas eu sugeri aquele resuminho, né, do Tratado de Oração e Meditação São Pedro de Alcântara. Inclusive, eu acho que o senhor ganhou uma versão já impressa, né? Ganhei. Pois é, ali que para a pessoa não ler e não ficar perdida ali, eu deixei mais ou menos resumido ali, né, para o pessoal ali bem detalhado. Mas essa parte como tem essa parte, esse texto
né, de Santo Afonso aí, Preparação para a Morte, ela entra muito mais na questão da cética mística, né, de teologia, filosofia, eles vão dar um mapa para nós, a visão aérea do campo de batalha, mas depois tem que pula de paraquedas, cai lá. Ah, sim, esse. Sim, verdade. Depois, se você quiser, eu posso enviar uma versão PDF para você divulgar para as pessoas aí, Ai, pode? caso o pessoal se interesse. Claro. A gente sabe que tem gente que não se interessa, né? É. A gente fala, recita uma oraçãozinha vocal lá, nem vira as costas, sai limpando o tórax assim com o sinal da cruz mal feito e acha que já fez o seu dever de casa. Né? Mas aí a cética mística eu expliquei para eles, é quando você abre paraquedas, cai no chão, agora você não sabe só o que fazer, você tem que saber como fazer. Né? E a cética mística vai te dar esse detalhe dos perigos do terreno, né? Onde o inimigo se esconde, como é que você pode se esquivar dele, como é que você pode combatê-lo. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o inimigo está dentro de nós. Né? E esse pedaço inicial, ele nos colocou aí, só faltou colocar, eis aqui, né, a futilidade das riquezas, dos prazeres, poder, prazer e possível, o diabo, mundo e a carne, que a gente tem que ter diante dos olhos em cada atitude nossa, né, e tentar reverter isso aí, né, tentar praticar os conselhos evangélicos, as bem-aventuranças, as outras virtudes, a imitação dos santos, Nossa Senhora, Nosso Senhor, né, com a própria verdadeira devoção, por exemplo, a Nossa Senhora, que é a imitação, e de todos os outros santos, inclusive mais santos que o Nosso Senhor, a imitação das virtudes dessas pessoas, procurar entender, né, conhecer, entender e alinhar, né, nossa vontade com a vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele quer de nós e o exemplo que Ele deixou para nós. Né? Eles, né? A Senhora, os santos. E por isso que é muito interessante, né? São muito interessantes esses livros que se escrevem, por exemplo, sobre a vida da Sagrada Família, como agia São José, como agia Nossa Senhora, o que eles podem nos inspirar ali e praticar isso colocar isso na vida prática, né? Ficar só, que bonito, que lindo, fechar o livro e, bom, deixa eu voltar para minha vida de pagão aqui, os horários, tal, isso, né? Mas é isso, pessoal. Então, bom demais. Bom demais. É curioso, né? Porque quando a gente fala essa expressão que você falou, teologia cética e mística, a gente pensa num monte de teoria, né? Teologia cética, mística, meu Deus do céu. Mas a teologia cética e mística é uma das coisas mais práticas que existe na doutrina católica. Né? Ela é todo o manancial de coisas escritas sobre teologia cética e mística é para que a gente coloque em prática na nossa vida. Né? E qualquer um. Não há diferenciação. Né? Qualquer um é capaz, né, de colocar em prática as recomendações da teologia cética e mística. Né? Então, tem aquele tratado famoso, né, do Padre Tanqueray, sobre teologia cética e mística, mas se a gente ler aquilo ali com cuidado, a gente vai ver que aquilo ali são conselhos práticos da vida cotidiana, né, de cada um, que a gente pode incorporar segundo as conveniências nossas, né, na nossa vida cotidiana. Então, teologia cética e mística, por isso que eu disse que nesse livro que nós estamos lendo, né, vai ter muitos aspectos da teologia cética e mística, porque, enfim, Santo Afonso foi um grande teólogo, né? Certo? Considerado, depois de Santo Tomás, o maior teólogo que a igreja produziu, né? Então, mas vocês vão ver que tudo que Santo Afonso faz aqui é considerações práticas, conselhos práticos, né? Para que a gente progrida na vida espiritual. Né? A vida espiritual, a gente só progride com coisas práticas, fazendo as coisas na vida cotidiana da gente. Né?
Muito boas observações, Márcio. Mais alguma observação, algum comentário? Então, pessoal, Deus lhes pague a presença, a paciência. Fiquem todos com Deus e até amanhã, nosso próximo encontro, tá certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.